O ser humano, ele é formado, ele é construído com bases nessa convivência familiar. Família é a estrutura para a formação do sujeito. Ninguém existe se não tiver uma formação. Somos seres heredos constituídos. Nós herdamos uma parte da nossa genética que vem conosco, no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que constitui nosso DNA, constitui toda a nossa estrutura, essa estrutura física. Agora, essa estrutura psíquica, ela é montada a partir de... Então, o outro é que diz quem eu sou. É o outro que vai montar em mim toda essa capacidade, essa potência de tudo que realmente eu tenho dentro de mim já introduzido. É ele que vai puxar de dentro de mim a minha potencialidade ou deixar marcado cada vez mais a minha impotência. Interessante, não é? E é sobre isso que nós queremos tratar, sobre como é importante você se sentir assim, né? Valorizado, pertencendo, principalmente a um grupo familiar, né? É interessante a gente pensar nessa questão porque muitos adolescentes ou jovens acabam entrando em situações que geram insegurança para a sua integridade física, moral e etc. e tal, porque não tem em casa esse sentimento de pertencimento e acaba buscando os grupos, né? As tribos, as famosas tribos. É verdade. Eu percebo, Jean, que uma das questões que falta em casa, às vezes o que a gente fala muito aqui no programa, e o pastor Washington Sá, quando vem aqui, reforça muito isso, ele diz sobre essa questão do valor pai e mãe instruindo a criança desde pequena. Porque quando ela tem informação desde pequena, quando você tem um papo aberto com o seu filho, você continua sendo pai quando você é amigo do seu filho, você não deixa de ser pai. Quando você vai lá e conversa e abre o jogo sobre assuntos como sexualidade, sobre tantas outras questões que o mundo tem colocado aí à torta direita, você não deixa com que seu filho tenha curiosidade de procurar nesses grupos e nessas tribos que às vezes passam um conhecimento completamente deturpado. Então vale a pena pai e mãe, além de um homem cuidar da sua esposa e da esposa cuidar também do seu marido também, quando chegam os filhos, esse filho tem que se sentir incluído, né, dentro de um contexto familiar, sabendo que tudo que o pai e que a mãe tem para passar, ele vai acrescentar muito na sua criação. Bom, a gente também tem a Mônica, do Ministério Adotar, lá da Igreja Batista da Lagoinha, que contribuiu muito com a definição que ela trouxe. Dá uma olhadinha. Eu percebo que assim, a gente viver sem família não tem nenhum sentido de vida. Né? Porque hoje assim, a gente se sacrifica, a gente se importa, a gente rompe os nossos limites, supera os nossos limites por causa da família. Porque às vezes não é fácil conviver em família. Né? Não é assim aquele filme maravilhoso, que é tudo perfeito, que é tudo lindo, né? Uma propaganda que a gente vê na televisão. Não é assim, não funciona assim. A gente tem que saber perdoar, tem que saber lidar com questões do dia a dia, né? Tem que ter tempo para investir, tempo para dedicar. E isso tudo, assim, às vezes, com um mundo de coisas que a gente tem para poder fazer, fica difícil. Fica puxado, porque hoje as pessoas trabalham, as pessoas estudam, né? Você tem as questões da casa, principalmente para a mulher. É muito difícil a gente desempenhar todos esses papéis ao mesmo tempo e manter uma família na estrutura. Mas a família, eu acho que é a motivação para a gente ter uma vida mais tranquila, mais em paz. Perfeita definição da Mônica. Com certeza. E a gente até falando no começo do programa, olha como que tem a ver, como que quando Deus cria, como eu disse no devocional, Deus tem um projeto original para o homem, né, para o ser humano. E todo ser humano nasce com uma necessidade de ser amado, porque nós fomos feitos para sermos amados por Deus, né? Deus, Ele colocou isso, Ele soprou nas nossas narinas, Ele soprou na narina de Adão o sopro de vida, o fôlego de vida. Então, a gente foi criado para receber esse amor de Deus. Então, quando o homem não recebe por escolha mesmo, por escolha dele, porque Deus está pronto para amar. Quando o homem escolhe não receber esse amor de Deus, de alguma forma ele vai querer receber esse amor, seja através de fama, do dinheiro, do seu ego massageado, mas não é o projeto original, ele precisa do amor de Deus, nós precisamos desse amor. E a família também, o amor da família também é um projeto original de Deus, nós temos que receber esse amor dos pais, dos filhos dos pais, dos pais dos filhos, é o amor que Deus criou, que nós precisamos tanto dele. Isso, Lu, porque cada ser humano tem essa necessidade de estar vinculado a alguém. Por mais que você conheça alguém que diga assim, não, eu gosto de ver sozinho, etc. e tal. Primeiro, ninguém nasceu de uma chocadeira, né? Se Deus quisesse que fôssemos indivíduos
isolados, ele não teria nos feito nascer num ambiente familiar, né? Da barriga de uma mulher, de uma conjunção carnal do marido e da mulher, para a concepção, então, da criança. Sim. Então, o plano é esse, ter vínculos, ter Sim. elos familiares. Ontem eu estava celebrando um aniversário, fui convidado a ministrar no aniversário de uma senhora de 91 anos de idade. E olha, essa senhora que teve 6 filhos, se não me engano, que tiveram muitos filhos, deram para essa senhora de 91 anos de idade muitos netos e bisnetos. Uau. E como foi legal ver, né, uma quantidade de pessoas, dezenas de pessoas vindo a partir de uma senhora, né, que depois do casamento, a senhora ficou viúva muito jovem, depois do casamento ela teve seus filhos e hoje a família é muito grande. E todos ali com esse vínculo, né, com esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém, né? Como está aqui, Maurício pertence a Luciana, o bebê que está sendo formado na barriga da Luciana pertence a vocês dois e assim vice-versa, sucessivamente. Né? Então nós precisamos saber que pertencemos a alguém, porque quando a nossa vida está em risco, quando nós estamos sofrendo, nós sempre lembramos, tem alguém que é por mim, né? E é gostoso você poder sair de casa para realizar o seu trabalho e saber, olha, eu posso voltar para casa. Eu tenho para onde voltar, eu tenho um lugar onde as pessoas se importam comigo, né? Nós falamos mais cedo sobre a questão dos artistas que são muito idolatrados, etc. e tal, mas que às vezes não têm esse sentimento de pertencer a alguém, né? E a gente está aqui falando de pertencimento, Deus é perfeito. Né? E tudo faz sentido, tudo se encaixa quando a gente vai estudar a criação de Deus. Agora a gente vai ver 2 exemplos que nos mostram o quanto a família é importante e a necessidade desse pertencimento que cada um de nós temos. Né? Então vamos conferir agora. A gente tem essa necessidade principalmente ao nosso núcleo familiar. Vamos conferir e entender mais o que significa esse pertencimento. Roda aí. No final do mês passado, um caso inusitado chamou a atenção da mídia nos Estados Unidos. O garoto Tyler Dohan, de 8 anos, salvou 6 pessoas da família dele. O fato aconteceu depois de um incêndio em um trailer, onde o menino e 8 familiares dormiam na cidade de Penfield, em Nova York. O incêndio começou às 4h45 da madrugada de segunda-feira, dia 20 de janeiro. O menino foi o primeiro a perceber as chamas e correu para acordar a família. Tyler morreu quando tentou salvar o tio Steven Smith, que precisava de muletas para se locomover depois de perder uma perna. O avô, Louis Beach, também morreu no incêndio. Entre os 6 sobreviventes estão a avó, tia e primos de Tyler, crianças de 4 e 6 anos. Tyler não vivia no trailer, mas estava passando a noite com a família depois de pedir para a mãe, já que não teria aula no dia seguinte por causa de um feriado. Funcionários da escola onde Tyler estudava o chamaram de herói depois de saber do ocorrido, já que salvou a vida de 6 pessoas da família dele. As causas do acidente estão sendo apuradas. Ainda não se sabe se o trailer possuía alarme ou detector de fumaça. No Brasil, a família de Dona Vilma Teodora, de 56 anos, moradora de Anápolis, em Goiânia, também celebra a vida, depois que ela e o neto, João Pedro, de 5 anos, foram atropelados, mas sobreviveram. Hoje, Dona Vilma confirma: a mão de Deus nos pegou e salvou. A frase foi gravada após o acidente, registrado por uma câmera de segurança no dia 21 de janeiro. Depois de uma batida, um carro que estava estacionado derruba a avó e o neto, passando por sobre a criança. As 2 rodas do carro passaram por cima do garoto, que ficou de pé logo em seguida. Depois das imagens impressionantes, João se levanta preocupado com a avó. Eles tiveram apenas ferimentos leves e já estão em casa. Meu Deus. Sem dúvida alguma, a mão de Deus estava ali protegendo, né, essas 2 pessoas. E olha que essa imagem o Brasil inteiro assistiu na última semana. E esse sentimento, né, de estar ligado a alguém, de ter um vínculo com alguém, faz com que essa criança, não sei se vocês observaram, a roda da frente do carro, eu tive a impressão que ela passou em cima quase da cabeça dele. Né? Verdade. Olha lá novamente, olha. E depois marcas, inclusive, aqui no canto. Depois de ter sido atingido dessa forma, essa criança levanta rapidamente, procurando, né, por aquela pessoa com quem ele tinha um vínculo, a avó dele. Realmente, não tem como explicar com palavras, né, inteligíveis, é só realmente um discernimento espiritual para a gente conseguir entender. Mas a gente, mesmo assim, pediu a psicóloga Carla Campos para falar um pouco sobre essa reação da criança
diante desse momento de luta, de dificuldade e até quase que de morte, né? Vamos então conferir o que é que a psicóloga fala a respeito dessa reação e depois eu tenho uma carta aqui para ler da dona Vilma e ela vai falar com a gente ao vivo também pelo telefone. Vamos ao VT da psicóloga. Essa criança conseguiu ver essa avó, ela precisa de mim. O que passou na cabeça dela, ninguém vai saber explicar. Talvez nem ela mesma, com palavras lógicas, com palavras coerentes, com palavras que sejam um discurso muito equilibrado. Mas ele pode até falar, eu amo minha avó. Essa força desse amor faz com que, inclusive, o próprio corpo ele seja muito além daquilo que a gente possa imaginar e dimensionar a intensidade dele. Que coisa, né? Assim, a gente fica sem palavras porque realmente expressa literalmente o fato do amor ser traduzido em atitudes, né? Não só em palavras. Porque falar eu te amo é muito fácil, né? A gente fala eu te amo, mas quando isso grita em atitude, mostra o elo de família, o quanto isso cria em nós o sentimento e a atitude de amar. Bom, a gente tem mais um VT que a Mônica do Ministério Adotar também disse pra gente sobre esse assunto. Dá uma olhada. O nosso Deus, Ele é o Deus de família. Ele ama a família. Tanto que Ele ama a família que Ele deu Jesus para poder nos resgatar, para que nós fizéssemos parte da família dele. Quando a gente vê uma criança assim, a gente pode perceber assim, um pouquinho de uma preocupação, de um amor incondicional. O menino acabou de ser atropelado. Né? Ele não teve um chorinho, nada, né? Não teve nem o direito de ficar assim, ai, eu fui atropelado, vem alguém me salvar, né? Vem me socorrer. Ele levantou correndo. Ele nem se deu o direito disso, ele foi correndo, tipo assim, tá tudo bem, ele ficou paradinho ali olhando a avó, né? Será que ela tá viva? Será que ela tá machucada? Então a gente sente assim um amor, uma responsabilidade hoje nos pequenininhos, até mesmo para poder manter a família.